Vamos falar então agora de gestão da produtividade. Eu sou o professor Marlon de Brito, tenho um canal no YouTube, Marlon de Brito. Você clica lá, curte e siga o canal. Cartórios de registro de imóveis tem uma situação que a demanda é flutuante, não é uma quantidade constante de trabalho. Então tem períodos que o trabalho está aqui, aí tem um pico, lança um loteamento, aí tem um monte de coisa, aí depois, às vezes tem épocas que isso cai, também fica quase negativo. Então ele ocorre uma variação da demanda ao longo do tempo. Tá? Então isso gera primeiro um problema da quantidade de funcionários. Então agora, por exemplo, atualmente, a gente ampliou a nossa equipe e tem bastante escrevente, né? Então a gente colocou mais escreventes. O ser humano, foi feita uma pesquisa já de universidades, se um professor na escola, por exemplo, fala, fulano, você tem 2 meses para me entregar aqui um trabalho de 2 páginas. Geralmente, a maioria das pessoas, 95%, vai entregar ali no último, penúltimo dia. Tá? Sei lá por que é uma tendência geral do ser humano ser assim. E essas pessoas demoram 2 meses para fazer um trabalho de 2 páginas. Ela começa, ela vê, ela volta. Então, se ela for ver quantas horas ela gastou, ela acaba gastando lá 10 horas para fazer um trabalho em 2 páginas. E se o mesmo professor pegar a mesma turma e falar, pessoal, vocês têm que fazer um trabalho de 2 páginas aqui para depois de amanhã. O pessoal pega e faz depois de amanhã com praticamente a mesma qualidade e a maioria das pessoas vai gastar ali, sei lá, 3 horas para fazer. E se fizer o mesmo teste, pessoal, vocês têm um dia para fazer. O pessoal faz em um dia, gasta lá mais ou menos 1 ou 2 horas e faz esse trabalho. Tá? E se o mesmo professor falar, pessoal, isso aqui chegou hoje, mas esse assunto é importante, vocês têm hoje até o final da noite para mandar. O pessoal já vai gastar, às vezes, lá 30 minutos, faz e entrega. Então, para começar, a nossa noção de tempo, o ser humano não está acostumado a medir o tempo que ele gasta para fazer as coisas. Então, em cartório, eu recebi, por exemplo, uma escritura básica que todo mundo conhece de venda e compra de um imóvel. Os bons gestores, os bons cartórios com boa gestão, eles medem o tempo. E o bom escrevente, eu não era obrigado onde eu trabalhava, e eu mesmo media, porque eu sabia que isso era uma questão de sucesso. Então eu sabia que eu gastava lá 25 minutos, mais ou menos, para qualificar uma escritura de venda e compra de um imóvel apenas, se ele fosse urbano. Né? Então eu ia percebendo parâmetros, um imóvel urbano, sem nada de diferente naquele imóvel. Se tivesse coisas diferentes, ele ia tomando mais tempo. E às vezes eu percebia, poxa, esse aqui eu fiz 25 minutos, outra vez eu fiz em 3 horas. Por que 3 horas? Eu percebi que as interrupções que eu tinha, por qualquer razão, só porque minha mesa estava perto de alguém e toda hora falavam perto, o meu pensamento dispersava e é comprovado que se você está fazendo algo e tem uma interrupção, até você voltar e o seu cérebro voltar naquele mesmo grau de concentração que você estava, é comprovado que demora mais ou menos 5 minutos para o seu cérebro de novo atingir aquele grau de concentração, porque houve aqui uma interferência na concentração. O seu cérebro pensou em duas coisas ao invés de pensar em uma só. Então, é por isso que é importante ter metas. E daí, quando ocorrem essas variações, quando chega nesse alto, digamos que eu tenho aqui 14 funcionários. Eu coloco os 14 para trabalhar com isso aqui. Quando entra numa fase assim, mais tranquila, eu
procuro deslocar e trabalhar só com 8 funcionários aqui, no que eu chamaria de produção, tá? Toda empresa tem lá o nível estratégico, né, o nível gerencial e a produção. Tá? Então aqui eu considero não só os documentadores, que é o nome que eu dou aqui, que é um padrão, documentar. Eu comecei a escrever mais bonito para todo mundo enxergar. Documentadores e também os qualificadores. eles são jurídicos, mas são produção também do ponto de vista de funcionário. A não ser que ele também trabalhe no estratégico, na gestão. E quando ocorrem essas baixas, o que eu faço? Eu deixo 8 na produção e eu pego ali 6 funcionários para irem para projetos especiais de inovação, qualidade. Poxa, vamos aproveitar que ocorreu uma baixa aqui, eu vou separar 1, 2, 3 funcionários, vamos fazer uma mini correção aqui, vamos fazer treinamento, né? Então a gente faz a gestão disso. Se o gestor não faz isso de maneira estratégica, se ele não fica atento a isso, fica os 14 diretos, sempre no último dia, e não ocorre tempo. Aí todo mundo fala, não tô com tempo, não tô com tempo. Um colega meu sempre falava, a falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de metas. Falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de metas. Não é só meta de trabalho, é meta de crescimento da pessoa. Eu quero que o funcionário tenha tempo lá para treinar, para ele crescer. O cartório ter qualidade, ter excelência, vamos ter um padrão de excelência. E ensinar as pessoas a serem excelentes, né? Por que não inovar? O que a gente pode fazer para melhorar o tempo? Vocês gastam tanto tempo, produtividade, né? Então a gente tem que estar com indicadores que permitam a gente perceber claramente a cada semana, de preferência, como é que está esse número. Essa semana a demanda está menor. Vamos pegar aqui no setor de qualificação básica, tirar um e ficar 2 ali fazendo e está tranquilo. Esse vamos lá fazer um treinamento, vamos fazer um rodízio de função. Tem aqui 3 qualificadores avançados também. O que a gente vai fazer? Esses 3 qualificadores avançados. Como é que vocês estão? Essa semana matamos os prazos judiciais, está tudo em dia. Parabéns. Vamos deixar só 1 ou 2 e pega um e vamos fazer uma revisão aqui de manuais. Vamos ver se está em ordem, vamos atualizar, vamos ver se está certo mesmo. Vamos fazer um curso, ver uns livros para a gente comprar. Vamos estuda aí um assunto novo, ver se a gente está em dia, né? Então, isso que vai levando a gente para a excelência. Deixa eu ser excelente aqui também, né? Escrever bem bonito, excelência. Tá? Que eu chamo que é ter a empresa, o cartório modelo, empresa modelo, o líder modelo, o empregado modelo. Modelo não só para ele dentro, modelo muitas vezes como cidadão. A gente começa até a desenvolver ele, você quer ser mais feliz aí? Motivação, né? Quando é bem empregado esses treinamentos, a pessoa se torna um funcionário melhor, um cidadão melhor, mais motivado, e isso acaba refletindo na família dele. Muitos funcionários meus me falaram que o que eles aprenderam aqui, eles começaram a aplicar no estudo, começou a melhorar o estudo, ensinou o marido, a esposa, os filhos, começou a propagar as boas práticas, né? Então, é um motivo para a gente pensar nisso tudo. Não é saber ser produtivo, né? Então, essa é a visão geral aí
da, do que falam hoje de empresa 5.0, que vem do conceito internacional chamado sociedade 5.0, e daí a gente leva para o nome de cartório 5.0, entendeu? Então, por que não o cidadão 5.0? Daqui a pouco vai ter o marido 5.0, a esposa 5.0, o namorado 5.0. Ah, você é 5.0? Ah, não quero nem conhecer você. A moça vai falar, como assim? É saber ser excelente, saber ter cabeça para frente, né? Saber desenvolver. Tá vindo a inteligência artificial e tá roubando um monte de emprego, um monte, um monte, um monte. Se a gente não evolui a nossa versão também, o chat GPT tá chegando a 5 e tem gente que tá na versão 1.0. Não dá, né? Gostou? Curte aí, compartilha. Obrigado.